2024. É um prazer ter vocês aqui com a gente, mesmo que à distância. Eu aproveito para avisar que essa palestra, a partir de agora, vai ser gravada. Nós preparamos aqui na biblioteca tudo com muito carinho, pensando em como apoiar a jornada de estudo e pesquisa de vocês. E para começar hoje com chave de ouro, nós temos a professora doutora Juliana Guca. Ela vai falar para a gente sobre organização acadêmica. A Juliana é doutora em educação e trabalha como bibliotecária na Universidade de Santa Catarina. Além disso, ela é autora de alguns cursos, né, Juliana? O Word para trabalhos acadêmicos, a BNT Descomplicada, tem outros. Depois eu vou pôr aqui no chat seu Instagram para divulgar para o pessoal, porque vale muito a pena, referência. Como você tem uma experiência incrível, eu tenho certeza que você vai compartilhar estratégias que vão facilitar a organização da rotina e ajudar a lidar com os compromissos acadêmicos aí da galera. Então, se você sente que entre leituras, prazos, compromisso, a organização pode se perder, as dicas da professora Juliana vão fazer toda a diferença. E a gente não vai parar por hoje, né? Amanhã, 8 horas da manhã, continuando a semana, nós teremos a Ana Alencar, ela é gerente de treinamentos da Ovid, vai trazer para a gente a palestra Ovid ou PubMed. Descubra a eficácia da busca avançada em Ovid Medline Journals. Vai ser uma super oportunidade para quem gostaria de conhecer melhor a plataforma Ovid. A plataforma Ovid é uma das principais fontes para quem busca fazer revisões de qualidade. Então, penso que é isso, contamos com a presença de vocês. E hoje, né, a gente não pode também deixar de agradecer a presença aí do diretor do Centro de Ciências da Saúde, professor Helder. Ele sempre nos apoia, sempre está conosco para abrir o evento, e eu vou dar para ele a palavra nesse momento, em seguida a gente continua. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem? Sim, professor. Boa tarde novamente, sejam todos muito bem-vindos, professora Juliana Guca, e todos aqueles que estão nos assistindo, não é? Eu queria inicialmente agradecer essa oportunidade, agradecer bastante a Lise e a nossa equipe da Biblioteca Setorial de Maruípe. Lise, eu vou falar o nome de todo mundo, eu posso? Porque à vontade, professor, por favor. Porque é uma equipe maravilhosa e eu vou dizer um pouquinho da minha percepção sobre isso. Então, nós temos a Lise, o Leonardo, o Francisco, o Luciano, o Rafael, a Alain, a Clarissa e o Fábio. E também o Fábio Massante Medina, que é o diretor das bibliotecas, né? Que é uma pessoa que está sempre nos apoiando. Olha, eu queria dizer, nessa Semana da Biblioteca de 2024, que está se iniciando agora, que eu acho que, através da Lise e toda a equipe da biblioteca, eu comecei a conhecer uma nova biblioteca, né? Já falei isso para a Lise, já falei também em outros momentos, né? Aquela percepção que nós tínhamos que a biblioteca era um lugar de muito silêncio, onde, na verdade, muito pouca coisa poderia acontecer, que era apenas um lugar onde se pegava-se livros, e eu ainda sou da época que nós íamos na biblioteca, ainda não tinha os PDFs, não é? Então, nós separávamos as revistas e depois levava para tirar xerox, não é? Então, a biblioteca era um lugar de passagem, muito diferente da proposta de hoje, que de hoje, eu digo, já se fala aí de alguns anos, né, onde a nossa biblioteca setorial de Maruípe, por exemplo, é um lugar muito dinâmico, muito próximo da pesquisa, mas muito próximo da pesquisa, assim, no sentido apenas de papers, ou então das plataformas. É uma biblioteca, é uma equipe que chama os pesquisadores para poder interagir, que chama os professores e os coordenadores de curso para poder atualizar as suas referências bibliográficas, muito preocupada e participando diretamente do conceito dos cursos.
sempre trazendo novos projetos, novas iniciativas. Então, hoje eu conheci uma outra biblioteca através do trabalho dessa equipe, né? Então, para o nosso centro, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, né? A Liz e a equipe tem sempre novos projetos. Meu papel aqui passa por apresentar esses projetos por algumas distâncias, mas eu também gostaria muito que nós tivéssemos êxito, né, Lise? Ainda vai chegar a nossa hora onde a gente vai ter os nossos projetos, dos nossos novos espaços, para que a gente possa dar vazão a toda essa expectativa que vocês têm, não é? Nossa biblioteca hoje, Juliana Guca, não sei se você já esteve aqui em Vitória ou se você conhece a nossa universidade já? Já? A universidade não, professor, mas eu fui para um congresso em Vitória, ali um pouco antes da pandemia. Eu conheci um pouco da cidade e aí a gente acaba ficando muito no centro de eventos, né? Ah, sim. Mas a cidade então, um pouquinho eu já conheci. Faltou a universidade. Nós somos um campus separado, né? Hoje, cada vez mais, na verdade, nós somos conhecidos como CCS, mas mais adequado seria chamar de campus de Maruípe, porque nós temos um conjunto de prédios e setores, e o hospital, que é o UCAM. Então, na verdade, nós temos 8 cursos, 10 pós-graduações. No total, a nossa comunidade acadêmica, com professores, técnicos, dá para mais de 4.000 pessoas, né? E a nossa biblioteca setorial, na área da saúde, ela é quem participa do dia a dia de todos. Posso te dizer que é um dos setores que começa mais cedo e fecha mais tarde, porque é nosso centro normalmente termina as atividades de graduação em torno de 6 horas da tarde, mas a nossa biblioteca vai um pouco mais, exatamente para dar oportunidade para o pessoal poder ir à biblioteca, pegar informações e os seus acervos. Então, bom, Juliana, já está na hora de você voltar para Vitória, viu? Para você vir aqui conhecer nossa biblioteca e por que não, aproveitar da parte culinária do nosso estado, né? Eu sou paulista, mas eu já me considero capixaba, porque eu estou aqui desde 94, né? Então, já está na hora de você voltar. Se já conhece a nossa muqueca capixaba, já está na hora de... né? Então, Liz, eu queria parabenizar todos vocês, novamente dar as boas-vindas, agradecer também a presença da professora Juliana e dizer que, enquanto direção do centro, na verdade, é uma parceria que se renova, né, a cada ano, a cada nova gestão, e que a gente possa continuar a vislumbrar sempre novos projetos para a nossa biblioteca, porque essa equipe faz toda a diferença dentro da nossa universidade, tornando a biblioteca um lugar muito agradável e muito próximo de cada um, seja de pesquisa, seja de graduação, seja de residência, enfim, para todos os seus propósitos. Obrigado, Lise, devolvo a palavra aí para você. Professor Helder, muito obrigada. O senhor, como sempre, muito bondoso conosco, muito atencioso, muito presente. Acho que todas as características que o senhor deu da nossa equipe, ali a gente pode falar a mesma coisa do senhor. Agradecemos muito mesmo. E agora eu acho que já podemos passar a palavra para você, Juliana. Se você quiser falar mais alguma coisa sobre sua apresentação, ou já começar a palestra, fica à vontade. Obrigada, Lise. Obrigada, professor. Eu vou fazer compartilhamento de tela, que eu tenho um material para mostrar. Vamos ver aqui se vai funcionar. Travou meu Google Meet. Não sei se vocês estão me ouvindo. Ah, agora acho que foi. Aqui. A gente está te vendo e te ouvindo. Isso, agora está vendo. Tá, agora vai, né? Isso. Tá. Deixa eu colocar vocês aqui para. Eu tô com 2 telas, para eu conseguir ver vocês também. Aqui. Agora foi, né? Tá. Gente, eu quero já começar pedindo desculpa, porque estão construindo um prédio aqui na minha rua.
E ontem eles começaram, acho que, a fazer a parte de fundação, e tá uma bateção, assim, que eu acho que não sei se eles estão... Não sei exatamente o que eles estão fazendo, mas é uma bateção, assim, o dia inteiro. Então, até coloquei fone de ouvido para ver se diminui um pouco essa questão de ruído. Já peço desculpa para vocês se passar alguma coisa, tá? A Liz já me apresentou, mas para além das apresentações formais, né, de doutorado, mestrado, graduação, onde que trabalho, o que que faz essas coisas, eu costumo me apresentar como bibliotecária viajante viciada em café, tá? Então, isso basicamente as minhas características. Vocês podem me encontrar no jornada.acadêmica, tá? Se quiserem trocar uma ideia, mandar uma mensagem, fazer alguma pergunta, enfim, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Esse é o meu @ no Instagram, e também com esse mesmo nome vocês conseguem me encontrar no YouTube, tem um pouco menos de conteúdo lá, e alguma coisa de tutoriais também no TikTok, mas o meu forte mesmo é o Instagram, onde eu olho todos os dias e converso com todo mundo por lá, tá? Antes da gente começar, eu queria saber do pessoal que está aqui assistindo, se é da graduação, ou se é da pós, ou se de repente é docente. Só para mais ou menos ter uma noção, se vocês puderem colocar ali no chat, porque daí, às vezes, algum exemplo que eu vou dar fica um pouco mais direcionado para a realidade de vocês, né? Organização acadêmica é um tema bastante amplo, assim, né? Então, a gente tem muita coisa para falar, e se fosse para a gente falar sobre absolutamente tudo, a gente poderia ficar a semana inteira aqui fazendo esse encontro pelo Google Meet, né? Então, o que eu trago é mais algumas estratégias, assim, muito baseado na minha experiência também. Eu fiz o mestrado inteiro trabalhando, 8 horas por dia. Aí depois eu fiz metade do doutorado trabalhando, aí saí e aí fui fazer um sanduíche na Espanha, fiquei lá 1 ano, voltei, defendi a tese. Então, são momentos onde a gente precisa aprender a gerenciar tudo que está nos rodeando, né? Para a gente não dar uma surtada assim com as coisas. Então, muito do que eu vou apresentar hoje vem dessas estratégias, dessas coisas que eu fui aprendendo ao longo dos anos, né? Bibliotecário, graduação, docente aspirante ao doutorado, docente, graduação. Tá meio misturado, então, né? Então, o pessoal que tem mais experiência com pesquisa, de repente o pessoal que é um pouco mais iniciante, tá. Gente, conforme eu for falando, vocês podem sempre ir colocando as coisas ali no chat, tá bom? Então, a gente pode fazer um bate-papo. Falei alguma coisa que você ficou com dúvida, ficou com curiosidade, quer fazer uma pergunta? Coloca ali no chat, que daí eu já vou olhando e já vou respondendo. A gente não precisa deixar para o final. Então, eu tô olhando aqui para o lado porque o chat está aqui na outra tela, e aqui olhando para frente para a apresentação, mas eu vou fazendo essa troca assim de tela para a gente ir conversando, tá? Então, vamos continuar. Eu trouxe, para a gente ter um pouco assim de reflexão aqui nesse início da nossa conversa, alguns dados. Os links para esses dados vão estar no final dos slides, depois qualquer coisa eu passo esse material para a Liz e ela manda para vocês. Então, olha só, em 2009, a estimativa era de que uma pessoa nos Estados Unidos consumia cerca de 34 gigabytes de dados e informações, atenção, por dia, tá? Isso é um consumo por dia em 2009, guarde essa informação. Depois, em 2011, a gente tem o dado de que uma pessoa, ela recebia o equivalente a 174 jornais por dia. De novo, por dia, tá? E que nessa época, essa quantidade de informação, ela já era 5 vezes maior do que em 1986. Eu sei que, para a realidade que a gente tem, esses dados aqui já são antigos. 2009, 2011... já faz tempo. Esse número aqui pode ter certeza que já não é mais o mesmo, né? Eu não consegui encontrar ainda dados que sejam equivalentes a esses, exatamente com essa perspectiva, para trazer essa informação atualizada. Mas eu encontrei a quantidade de dado que é produzido, tá? Que é esse gráfico aqui embaixo. Então, o que eu quero que vocês observem? Vamos localizar aqui no tempo. 2009 e 2011, certo? Com esse consumo aqui de informações e de dados, está aqui, ó. Eu tenho 2010, 2011 e 2012.
aqui, ó, nesse comecinho do gráfico. Onde é que a gente está hoje na produção de dados e de informações? Aqui, ó, 2024, com uma previsão para 2025. Vocês conseguem perceber a enorme diferença que a gente tem? Então, você imagina, se nessa época aqui a gente já tinha esse quantitativo de consumo e de recebimento de informação por dia, e hoje a gente tem uma produção muito maior, como que está o nosso consumo? Como que tá o que está chegando para a gente? E uma coisa importante, tá? Esse gráfico aqui, ele está em zettabytes. Quando eu estava montando isso, eu estava buscando dados, eu até tive que buscar na internet quanto que era um zettabyte. Que não é uma palavra que a gente está acostumado a ver no dia a dia, né? Então, um zettabyte é o equivalente a esse numerozão aqui, ó, de gigas. Então, veja, em 2024, a gente tem 147 zettabytes. Não dá nem para fazer as contas, porque é um número muito grande, tá? E, obviamente, esse tipo de conteúdo, né, esse tipo de dados, informações que chegam até a gente, essa quantidade de produção, ela vai impactar a gente de alguma forma. Então, eu tenho aqui outros 2 dados, que, de novo, também não são exatamente atualizados, porque eu não consegui encontrar algo exatamente igual isso daqui que eu queria, né? Inclusive, se alguém souber, pode me mandar, vou ficar super feliz, né? Se alguém encontrar algum dia. A gente tem uma informação aqui de 2014, ó, que é de um relatório, que diz que um profissional do conhecimento, que é o que eu considero que a gente é, então, quem está no ambiente universitário, né, quem é acadêmico, principalmente quem está na pós, quem é docente, quem faz pesquisa, é totalmente um profissional do conhecimento, né, que conhecimento é o ativo com o qual nós estamos trabalhando. Então, o profissional do conhecimento, ele gastava 26% do dia só procurando e consolidando informações espalhadas por diversos sistemas. 26% do dia só pegando coisa por aí. É bastante tempo perdido, né? E depois a gente tem o material da Microsoft também, que fala que em 2010, um funcionário dos Estados Unidos, ele gastava 76 horas por ano também procurando informações e arquivos perdidos. O que eu quero dizer com tudo isso, né? Com todos esses dados que eu trouxe até aqui? Que se a gente não aprender a se organizar, a olhar para as nossas demandas e a decidir o que a gente vai fazer com elas e como que a gente vai lidar com elas, a gente vai ser esmagado, tá? Como é o caso desse quadrinho aqui. Então, quem que já se sentiu assim, sobrecarregado, esmagado, né? Muitos de nós, provavelmente. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. E por isso que o tema dessa oficina, dessa palestra de hoje, ele é tão importante, porque pode ser que seja muito conteúdo que vocês vão tirar daqui hoje, não vai dar para implementar tudo, é muita informação, é muita coisa acontecendo, mas alguma coisinha tem que despertar esse senso de organização para que vocês não sejam esmagados, tá? E antes da gente passar para as estratégias de organização efetivamente, a gente tem que ter consciência de que não é a ferramenta que vai salvar a nossa vida. E eu falo isso com propriedade de quem usa muitas ferramentas, né? E ferramentas que até muitas pessoas acham complexo, né? Mas se a gente não pensa em um sistema de organização, e aqui quando eu falo sistema de organização, eu estou falando de processos, não estou falando de ferramenta, tá? Primeiro, a gente tem que entender os processos por trás, criar um sistema de organização para a nossa vida acadêmica, para daí a gente entrar com a ferramenta. Porque se a gente não tem um sistema de organização, a gente não tem processos, rotinas para a nossa vida acadêmica, e aí a gente vai para a ferramenta, o que a gente faz? A gente transpõe a bagunça da vida acontecendo, né, da vida real, para a ferramenta. E aí o que a gente fala? Que a ferramenta não funciona. Quando, na verdade, o problema não é a ferramenta. É porque a gente não parou em nenhum momento para pensar por que eu tenho que usar a ferramenta e como que eu deveria usar essa ferramenta, certo? Então, primeiro, a gente pensa em um sistema de organização. Como que a gente faz, então, para construir um sistema, tá?
Tem essa frase aqui, da Gabriela Brasil, que é uma pessoa que trabalha com organização. Ela fala que a organização dentro do trabalho é 80% cultura e 20% ferramentas. Claro que aqui ela está falando de trabalho mesmo, né? Mas substitua a palavra trabalho por qualquer outra coisa. Fale, por exemplo, assim, ó, que a organização dentro da vida acadêmica é 80% cultura e 20% ferramentas. Dá na mesma? Né? E isso aqui é super verdade, porque é o que eu estava falando antes. Primeiro a gente para pensar. Primeiro a gente para ver o que precisa ser feito, o que precisa ser organizado. Depois a gente entra com a ferramenta. Para não ter essa transposição de bagunça entre um lugar e outro. E aí, para a gente construir um sistema, a gente vai precisar de 3 coisas. A gente vai precisar de estratégias de priorização. Então, a gente vai falar sobre isso. Aí, a gente vai pensar nesse sistema. E aí, também, a gente entra com as ferramentas, que eu considero que a gente precisa de 3 tipos para fazer o nosso sistema rodar, tá? Essas 3 ferramentas vão ser os pilares do nosso sistema de organização. Então, como que isso funcionaria? Olha só esse desenho aqui. Esse desenho aqui, eu coloquei esse formato, né, esse desenho de propósito, porque ele tem um significado. Então, ele tem 3 pontas, certo? Porque eu estava falando em 3 pilares. E ele está totalmente entrelaçado entre si. Então, vocês conseguem ver que as coisas, elas não estão separadas. Elas estão funcionando em conjunto. Então, é como se fosse nossa tríade da organização, né? Então, é o funcionamento aqui do nosso sisteminha. Então, o que a gente precisaria para ter o nosso sistema de organização rodando? A gente precisaria de um lugar para organizar os nossos arquivos, que eu estou chamando aqui de pastas, certo? A gente precisa colocar as coisas em algum lugar, então a gente precisa de pastas. A gente precisa de um lugar para gerenciar os nossos compromissos, que eu estou chamando aqui de agenda. Então, tudo que tem uma data, tudo que tem uma hora, tudo que se repete, de repente, semanalmente, quinzenalmente, isso não tem que estar na tua cabeça, isso tem que estar anotado em uma agenda. E aí, isso daqui seria o sistema de gerenciamento de projetos. O que é um projeto aqui, tá? Projeto não é no sentido de projeto de pesquisa, tá? É no sentido mais amplo. Projeto é tudo aquilo que tem um começo, meio e fim, e ele precisa de mais de uma etapa para ser feito, tá? Então, vou dar um exemplo aqui bem prático. Você está fazendo um TCC para a tua graduação, né? Para finalizar aí o teu curso. Você não senta numa tarde de terça-feira e fala, vou fazer meu TCC. E aí você começa a fazer e acaba. Não, ele demora para ser feito, ele tem várias etapas e ele tem um começo, um meio e um final. A partir do momento que você defendeu e entregou, pronto, acabou. Então, isso é o conceito de um projeto, tá? Então, um artigo pode ser um projeto, uma tese pode ser um projeto, uma disciplina pode ser um projeto, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante também. Veja que aqui nesse sistema de organização, eu não estou falando de ferramenta. Você pode usar qualquer coisa para botar suas pastas. Qualquer coisa aí no teu computador, ou qualquer aplicativo, ou qualquer coisa que você queira. Agenda. Pode ser qualquer uma que tenha característica de agenda. Não importa. Né? Sistema de gerenciamento de projetos. Existem inúmeros no mercado. Tem gente que simplifica, usa uma coisa que, de repente, nem era para gerenciar projetos, mas ela usa para construir o gerenciamento de projetos. Tá? Então, é isso aqui que eu quero que vocês vejam, que essas coisas estão conectadas, né? E elas vão funcionar juntas. Claro que eu trouxe algumas sugestões de ferramentas para vocês, né? Então, agenda, por exemplo. Google Agenda, né? Se a gente estiver falando de uma ferramenta digital, Google Agenda, para mim, hoje, é a melhor agenda que tem, porque a gente consegue acessar isso tanto no computador quanto no celular, e o celular está sempre com a gente. Né? Então, é algo que a gente consegue ver sempre de forma automática, né? E de forma imediata ali, para ver a agenda e alimentar essa agenda. E outra coisa também que eu gosto do Google Agenda é porque ela é infinita para frente. Então, veja, se aparece de repente algo que eu tenho que marcar para 2025, eu já posso marcar hoje, porque ela é infinita para frente, tá? Mas eu sei que tem gente que prefere, de repente, o papel ou ferramentas analógicas e se dão bem com isso. Então, pode ser um planner também. Pode ser uma agenda de papel, se você quiser, desde que você tenha uma agenda.
Porque não importa a ferramenta, importa o uso que você faz dela para o propósito que ela tem. Pastas, tá? Então, coloquei 3 opções: Dropbox, Google Drive, OneDrive. Existem outros sistemas de armazenamento de arquivo. Qual que você vai usar para atender essa função de armazenamento de arquivo, tá? Aqui a minha recomendação é que você escolha um serviço com backup em nuvem. Por isso que esses 3 aqui, eles são com esse backup automático. Não dá para confiar na cabeça, gente, do tipo assim, estou fazendo meu TCC, estou fazendo aqui um artigo, e aí eu salvo só na máquina, e aí a hora que me lembrar eu mando para o e-mail para fazer backup. Não dá para fazer assim, porque o imprevisto, ele não vai esperar você salvar para daí ele estragar a tua máquina, tá? E eu tô falando isso por experiência própria, porque meu notebook estragou um dia antes da minha qualificação de mestrado. Aí você imagina, se eu não tivesse com a minha apresentação de slides na nuvem, olha o desespero, eu ia ter que fazer tudo de volta um dia antes da minha qualificação de mestrado, que já é um momento que a gente tá super nervoso, sabe? Então, a gente não pode dar sorte pro azar. Então, recomendação de ferramentas, tá? Que façam uma sincronização, um backup automático. E aqui, para o gerenciamento de projetos. A gente tem o Notion. Notion é um sistema que eu uso já há alguns anos. Ele é bastante completo para você construir muitas coisas dentro dele. Então, você consegue, desde criar anotações, mas também fazer esse gerenciamento de projetos que você tem em andamento, né? Então, as etapas, o andamento do seu TCC, da sua tese, de um artigo e por aí vai, tá? Para quem acha o Notion muito complexo, porque realmente ele tem muitas funcionalidades, existe o Trello. Tem muita gente que se dá super bem com o Trello, né? Ele tem uma interface um pouco mais simples. E tem gente, que é o que eu estava falando antes, que não usa ferramentas complexas, usa coisas simples, tipo uma planilha do Google, né? Eu conheci uma moça, por exemplo, que ela fez todo o cronograma e o acompanhamento das etapas da pesquisa dela de mestrado usando uma planilha do Google. Então, tinha tudo o que precisava fazer, as datas, que foram os prazos que ela foi colocando para ela mesma, e ela ia acompanhando o status dessas coisas, se ela estava dentro do planejamento que ela fez para terminar a dissertação dela de mestrado. Ela não precisou de nada muito complicado, ela precisou de uma ferramenta que ela pudesse fazer isso, que era um dos pilares aqui do tripé, tá? E aí, beleza. Talvez vocês estão se perguntando, né? Entendi, preciso de um sistema de organização, tem ali algumas ferramentas sugeridas, mas eu tô cheio de coisa para fazer, né? E eu não sei por onde que eu começo. Então, a gente começa com as estratégias de priorização. E a gente só vai conseguir fazer estratégias de priorização se a gente tirar as coisas da cabeça. Tem um autor que eu gosto bastante, que se chama David Allen. Ele tem um livro chamado A Arte de Fazer Acontecer, e ele é autor do método GTD, que é um método de organização. Ele fala que a nossa cabeça, ela é para ter ideias, não para armazenar as coisas. Ou seja, a gente tem que tirar as coisas da nossa cabeça. Então, a ideia aqui, para a gente priorizar o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito, é fazer o download do nosso cérebro. E aí, quando a gente faz isso, a gente começa a materializar essas coisas, tá? Então, coisas que estavam pairando na tua cabeça, que você precisa resolver, coisas que você ficou de dar um feedback para alguém, de repente prazos que você tem, ou projetos, que é o que eu estava falando antes, né? Projetos, coisas maiores, coisas com muitas etapas, que tá tudo na tua cabeça, às vezes está te atormentando. Você faz o download no cérebro, põe isso na tua frente, materializa isso na tua frente, ok? Isso aqui não é para ser complicado, tá? Para fazer isso aqui, você só precisa de uma folha de papel. Ou quer fazer no digital, sei lá, abre um arquivo do Word, né? Abre uma planilha do Excel, um bloco de notas, qualquer coisa que você quiser. O importante é, tira da cabeça e coloca em algum lugar que você possa olhar para elas fisicamente, né? Olhar para elas. Porque quando você olha para elas, você consegue daí organizar e reorganizar, editar, combinar coisas que a princípio você achava que eram separadas, mas na verdade são juntas, e o melhor de todas, joga fora. Às vezes, quando você materializa isso na tua frente, você olha para aquilo e fala,
Isso não faz o menor sentido. Por que eu estou me preocupando com isso? Tá? Para fazer isso, a gente precisa do download do cérebro, tá? E aí a gente tem duas estratégias, então, para fazer o download do cérebro. Uma é o inventário de projetos e a outra é a matriz de Eisenhower, tá? Vou falar dessas duas aqui. Inventário de projetos. Então, vamos lá. Recapitulando, o que significa um projeto quando a gente pensa em organização? É aquilo que precisa de mais de uma ação para ser feito e ele vai ter começo, meio e fim. Então, o exemplo que eu dei antes. Tese ou dissertação são um projeto. Tem começo, meio e fim, certo? Precisa de mais de uma etapa para você terminar de fazer aquilo. Leva mais tempo. Artigo, mesma coisa. Dificilmente você vai sentar numa tarde e fazer um artigo completamente do zero sem ter, pelo menos, uma pesquisa prévia feita antes, tá? O curso que você está fazendo, mesma coisa, tá? Ele tem geralmente começo, meio e fim, mesmo que seja um curso online, né? Um curso online com mais aulas. Então, a não ser que você maratone, sei lá, tudo de uma vez só, geralmente ele tem começo, meio e fim. Então, você vai demorar um pouquinho para terminar, pode ser encarado como um projeto. E as próprias disciplinas da graduação, da pós, né? Quanto tempo dura uma disciplina? Um semestre? Ok. Que tudo que você precisa gerenciar dentro desse semestre em relação a essa disciplina? Tem várias coisas, né? Tem vários compromissos, tem várias coisas dentro desse projeto maior que é uma disciplina, tá? Então, o que é o inventário de projetos? É você fazer uma lista. Faz uma lista, sei lá, para esse semestre, né? Até o final de 2024, ou, de repente, eu quero ter uma visão um pouco mais para frente. Então, quais são os projetos que eu estou envolvida até o primeiro semestre do ano que vem? Faz uma lista. Por quê? Para você ter consciência. Aí, dessa consciência, pode ser que surjam outras coisas, tá? E a matriz é para quando a gente está com muita coisa pairando mesmo na nossa cabeça. Então, ela é uma forma meio emergencial, assim, da gente tirar essas coisas da cabeça, para daí a gente escolher por onde que a gente começa. Qual que é o exercício aqui? Você, de novo, vai pegar uma folha de papel, tá? O mais simples que tiver aí na tua frente. Não compliquem. Você vai pegar a folha de papel e aí você vai listar, efetivamente fazer uma lista simples, tá? Tudo que tem que fazer. Exemplo, tá? Não precisa ser só da vida acadêmica, não. Eu tenho que cortar o cabelo, tenho que comprar leite condensado para fazer brigadeiro, eu tenho que mandar um artigo para um evento, eu tenho textos da disciplina X que eu tenho que ler, e aí você vai listando. Então, tudo que tem que. Terminou de listar as coisas, né? Falou assim, tirei tudo da cabeça, não sobrou mais nada. Você vai no primeiro item da lista, de volta, para fazer uma primeira classificação. Do lado de cada item da tua lista, você vai dizer se é importante ou não importante. Por exemplo, comprar leite condensado para fazer brigadeiro é importante ou não é importante? A não ser que você esteja com uma TPM horrível, que você precise muito comer no nosso doce, daí talvez seria muito importante, geralmente é não importante, né? Agora, ler o texto da disciplina. Pô, isso aqui é importante, de repente, né? Mandar o artigo para o evento, cortar o cabelo, importante ou não importante? Então, assim, não existe certo ou errado. Você tem que olhar para cada item da tua lista e fazer essa avaliação, ok? Terminou de fazer essa classificação, você vai voltar para o primeiro item da lista e vai fazer uma segunda classificação, que é se é urgente ou não urgente. Olha item por item e define, é urgente ou não urgente. Então, de novo, o exemplo do leite condensado. É urgente que eu compre leite condensado? Não. Então eu vou colocar como não urgente. É urgente que eu leia o texto da disciplina? É urgente. Então tá, então esse aqui eu vou marcar assim, ok? Importante, tá? Quando você estiver fazendo essa lista, você vai fazer exatamente nessa ordem aqui, ó, desses 3 passos e separadamente. Não é para fazer a lista e já classificar. Por quê? Porque não é para você pensar tudo ao mesmo tempo. Para você ter consciência das decisões que você está tomando. Então, uma coisa de cada vez. Primeiro esvazia a cabeça, esvaziou tudo, próximo, classifica se é importante ou não importante, terminou, próximo, urgente ou não urgente. Acabou aqui. Aí, o que você vai fazer com essa lista? Vai colocar na matriz, tá? Então, aí você tem 4 quadrantes, onde você vai pegar cada item de acordo com a classificação que você fez
E aí você vai colocar no quadrante 1, 2, 3 ou 4, né? E aí o 1 vai ser importante e urgente, o 2 importante e não urgente, o 3 urgente e não importante. O 4 não urgente e não importante. Aí o que você pode fazer? Você pode passar limpo a tua lista, se você quiser, ou de repente pega uma caneta de marca-texto para cada quadrante, né? Aqui fica a teu critério, desde que você identifique qual item da sua lista está em cada quadrante, para que você possa fazer a tomada de decisões. E aí, como é que a gente interpreta essa matriz aqui, tá? Quadrante 1, importante e urgente. Então, são as crises e incêndios que você tem que apagar da forma mais rápida possível. Por exemplo, você está querendo concorrer a um edital de bolsa. O prazo para mandar os documentos é até amanhã. Você colocou lá na tua listinha. Aquilo é super importante, é urgente. Importante porque você precisa da bolsa, urgente porque o prazo é amanhã. Então, isso aqui você vai dar prioridade total. Tá no quadrante 1, tem que apagar esse incêndio o mais rápido possível, já vai acabar amanhã o prazo, tá? Então, é esse nível de consciência, de atendimento para esse quadrante 1. No 2, a gente vai ter as coisas que são importantes, mas não são urgentes. Então, o que é a ideia aqui, né? A ideia é que, uma vez que você conseguiu apagar os incêndios do quadrante 1, você começa a trabalhar no 2 para que eles não virem 1. Porque se eles são importantes e você não trabalha neles, em algum momento eles vão virar urgente. E aí você fica sempre correndo atrás do rabo ali, né? Surtando com as coisas que você tem para fazer. Então, trabalhar nas estratégias do quadrante 2 para que você consiga começar a ter controle em cima das suas coisas, ok? O 3 é urgente, mas não importante. E aí, dentro dos conceitos aqui da matriz, né? São coisas que talvez não precisem ser feitas por você. Por exemplo, comprar o leite condensado. Vamos supor que você botou que era urgente, porque você precisa muito comer um negócio doce, mas não é tão importante assim. Será que não dá para pedir para alguém passar no mercado, já que, sei lá, a pessoa vai no mercado mesmo, você pede para ela trazer um leite condensado para você? Já está resolvido, não é nem você que vai fazer, daí tá tudo certo, sabe? Então, delegar as coisas que, de repente, não precisam ser feitas por você, ou, às vezes, até mesmo ver se elas realmente precisam estar nessa lista aqui, do quadrante 3, tá? Dá uma reavaliada, assim, nesses itens. Por fim, o 4 é não urgente e não importante. Quando a gente vê a explicação dessa matriz, ela fala que o 4 provavelmente é perda de tempo. Eu sei que isso pode soar um pouco agressivo, dependendo de como que você fez a tua classificação, né? Mas ele fala que as coisas que estão no 4 são coisas que roubam a nossa energia. Não no sentido holístico da palavra, sabe? Mas no sentido de que às vezes a gente fica se preocupando com isso, mas elas são não urgente e não importante. A gente deveria se preocupar com os 2 primeiros quadrantes, não com o 4º. Então, aqui a gente pode ver se isso pode ser delegado, se isso pode ser excluído, porque muitas vezes pode, né? Ou, de repente, se isso daqui pode ser incubado para algum momento futuro, porque isso não precisa ser resolvido agora, né? Então, deixa para resolver em algum outro momento, reorganiza, enfim, né? A ideia dessa matriz é que você não faça ela toda semana. Então, você vai fazer, por exemplo, agora que você está assistindo essa aula, você vai fazer o teu inventário de projetos, você vai fazer a tua matriz para você ter um direcionamento de por onde você começa a se organizar. Se você tiver que fazer isso aqui toda semana, é um sinal que, na verdade, a matriz não está funcionando, você não está seguindo os quadrantes, né? Então, é um instrumento de emergência, né? Por onde que eu vou começar? Não sei, estou perdido, preciso de estratégias de priorização. Ok, vou para a matriz. Daqui podem surgir coisas que vão para o teu sistema de organização e para outras ferramentas que você usa, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Então, já tenho ali a minha lista de projetos, né? Meu inventário de projetos, fiz as minhas estratégias de priorização. Como é que eu puxo daqui para o meu sistema de organização? Então, aí a gente tem um exemplo aqui prático que eu trouxe, que é o seguinte, ó. Vamos supor que eu coloquei ali na minha matriz que eu preciso fazer um artigo para um evento. Então, ele estava ali, de repente, no quadrante 2, por aí, tá? Ele é importante, mas não é urgente. Um artigo, ele também vai aparecer no meu inventário de projetos. Por quê? Porque ele tem começo, meio e fim e tem mais de uma etapa para ser feito, tá? Quando a gente olha para isso, né? Quando eu olho assim, ó, preciso fazer um artigo para um evento, a gente tem que desmembrar isso em
3 lugares, né, em 3 dos pilares lá do nosso sistema de organização. Para quando é esse artigo, vai para nossa agenda. Porque é onde a gente anota os nossos compromissos com prazo, com data e tudo mais. E essa data não tem que estar na nossa cabeça, tem que estar na agenda. O como que eu vou fazer esse artigo para esse evento vai para o meu sistema de gerenciamento de projeto, que no meu caso eu uso o Notion, certo? E aonde que eu vou guardar os arquivos que eu vou precisar, ou vou lidar, ou vou estar escrevendo para fazer esse artigo? Nas minhas pastas. No meu caso, os Dropbox. Mas aqui a ferramenta pode ser que você se adaptar melhor, tá? Então, quando, como, arquivos. Dependendo do que você desmembra lá da matriz, principalmente, às vezes a gente não tem essas 2 etapas aqui. Às vezes vai só para agenda. Às vezes vai só para pastinha, né? Ah, eu tenho que salvar os PDFs que meu orientador me mandou. É isso aí. Vou botar na pastinha. Não tem prazo, nem tem nada. É algo que você só precisa resolver, entende? Então, você olha, porque desmembrou lá da matriz, olha, esclarece primeiro o que é aquilo e pensa o que você precisa fazer com isso. Alguns vão ser, assim, mais completos, outros vão ser um pouco mais simples. No caso do artigo para o evento, então a gente tem aqui, ó, agenda. Eu peguei um caso real, tá? Obviamente antigo, porque eu não quero expor minhas coisas, né? Mas esse aqui é de 2021, esse evento realmente aconteceu, eu realmente mandei um trabalho para ele. Então, aqui, ó, tava 12 de abril de 2021, era o prazo para submeter o artigo para o Confu, que é uma conferência que... esse aqui acho que foi em Portugal. Não me lembro a cidade, mas foi em Portugal. Então, tava ali o meu prazo. E aí, entra o gerenciamento da nossa agenda, né? Eu vou falar um pouco de rotinas mais pra frente, mas não adianta também você colocar na agenda e nunca mais olhar para ela, certo? Então, no meu caso, por exemplo, a minha agenda do Google, ela tá configurada para eu olhar sempre 15 dias à frente. Eu sempre vejo 2 semanas de cada vez. Isso faz com que eu tô sempre vendo as coisas que estão por vir. Eu não descubro, por exemplo, hoje, que amanhã eu tenho que mandar um artigo para um evento. Vocês entendem? Por que a gente faz isso? Para não cair lá no quadrante 1, você vai gerenciando as coisas que estão acontecendo, né? Para não virar incêndio que você tem que pagar. Então, quando o meu prazo veio para a agenda. Aqui, o meu como. Isso daqui é uma captura de tela da minha organização dentro do Notion, tá? Então, tudo que eu faço, todo artigo, todo trabalho para evento, a minha tese foi inteira organizada dentro do Notion. E aí eu consigo sempre desmembrar em etapas menores, né? Porque daí também fica muito mais fácil a gente executar, certo? Desmembro em etapas menores. Coloco quem que é o responsável, se é algo que eu estou fazendo em equipe, né, em colaboração, de repente, com alguma outra pessoa. O status aqui está tudo concluído, porque já acabou, mas ele poderia estar, por exemplo, assim, ó, não iniciado, em andamento, concluído ou aguardando, né, para eu acompanhar a fase que aquilo está. Por que a gente faz status? Porque se você for uma pessoa normal, né, uma pessoa assim como todas as outras, você não está só tocando uma coisa, você está tocando um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? Você tem que fazer esse artigo aqui para esse evento, mas você também tem que fazer o trabalho da disciplina, e você também tem que ver o negócio lá do teu TCC, que de repente, ou tua dissertação, do teu projeto, que, sei lá, um professor pediu. E aí, quando você volta, se você não tiver um status de como está mudando muito da coisa, você não vai nem lembrar onde que você parou, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, a gente marca aqui, né? Para que você consiga fazer o acompanhamento deste projeto. Por isso que a gente usa um sisteminha de gerenciamento de projeto. Seja um Notion, como esse daqui que eu estou mostrando, seja, sei lá, uma planilha do Excel, uma planilha do Google, igual eu estava falando da outra moça que usava essa ferramenta e funcionava super bem, tá? E as datas, né? Então, a data de submissão, vocês lembram aqui, ó? Dia 12 era a data, o prazo final para submissão. Tá aqui, ó, submissão, dia 12. Então, quando a gente fala dos pilares, lembra daquele desenho, as coisas se conectam, né? Eu tinha que planejar as etapas de elaboração desse artigo até chegar no dia 12, que era a data final de submissão. E onde é que eu coloco os arquivos? Na minha pasta. E aqui eu quero chamar a atenção para outra coisa. Organizem os arquivos de vocês para que as coisas se conversem. Então, olha só. Se na minha agenda tá submeter artigo para um Confoa, o nome disso daqui dentro do Notion
tem que ser ou o título do artigo que eu estou fazendo, ou artigo do Confoa, ou alguma coisa assim, para eu saber que está conectado. E o nome da minha pasta também. Porque se eu coloco o nome da pasta uma coisa, no sistema de gerenciamento de projetos outra, e na agenda outra, as coisas não estão se conversando. Talvez daqui a um tempo você vai bater o olho e você não vai saber o que é. Então tem que conversar entre si. Outra coisa de conversar entre si. Repare no nome dos arquivos e nos números antes. Eu sei que às vezes, para algumas pessoas, isso aqui pode parecer um preciosismo, assim, né? Um microgerenciamento. Mas vai por mim. Depois que você começa a fazer isso aqui, a tua vida muda, tá? Quando virar hábito. Porque isso aqui indica sequência. Que sequência? A mesma do meu gerenciamento aqui, do meu artigo. Então, primeiro eu tinha que fazer a matriz de consistência. Depois eu tinha que coletar os dados, analisar os dados, para daí fazer o trabalho e para daí submeter, certo? Então, são etapas, tá? Começo, meio e fim. Ó, matriz de consistência. Arquivo 0, matriz de consistência, primeira coisa de todas. Depois, os dados coletados, os dados analisados, template do evento, e aqui o trabalho final, né? Na versão final, que nós enviamos para o evento. Se eu abro essa pasta, enquanto o negócio está em andamento, eu sei exatamente onde que estão os meus arquivos e o que eu tenho que mexer. Imagina que esses arquivos, esses 4 arquivos do Excel aqui, estivessem com um nome qualquer e uma ordem qualquer, e eu preciso analisar esses dados. Eu tenho que abrir um por um para ver o que tem dentro. E aí a gente cai naquela estatística lá que eu mostrei no comecinho de pessoas que perdem as coisas ou que gastam horas só buscando onde é que estão as coisas. Assim não. Eu bato o olho e sei o que tem dentro, e aí eu otimizo o meu trabalho, né? Ok até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Podem ir colocando no chat se tiverem alguma dúvida, tá bom? Ou curiosidade, ou qualquer coisa que vocês quiserem, que daí a gente vai conversando. Claro que só um sistema de organização, por si só, não dá conta de absolutamente todas as esferas da nossa vida, né? Porque a gente tem muito mais coisa acontecendo aqui no nosso entorno. Então, eu trouxe alguns casos específicos também, que a gente vai precisar de alguma estratégia que muitas vezes influenciam no nosso sistema de organização, tá? Então, assim, algumas dicas, enfim, como que vocês podem se organizar. Vamos falar de rotinas. A maior parte das pessoas, quando você pergunta sobre rotina, fala que odeia rotina. Só que rotina nada mais é do que algo que você faz com determinada periodicidade, com determinada consistência, tá? E quando a gente pensa em rotinas, pra gente, pra nossa vida, seja ela acadêmica ou não, a gente tem indiretamente dar uma organizada na nossa semana, tá? Então, para que a gente cria rotinas? Principalmente para não ficar tomando decisões o tempo todo. Para você não ficar pensando assim, essa semana eu vou parar para me organizar que dia, hein? Essa semana eu vou parar para ler, para estudar, para fazer não sei o quê, que dia? Então, você perde muito tempo focando em coisas que não precisavam, se você tivesse uma rotina, né? E rotina não é algo engessado, porque imprevistos acontecem, a nossa vida muda, de repente você pensou em uma rotina para você que aí, sei lá, você começou a trabalhar, você começou num estágio novo, aí você tem que mudar essa rotina, entende? A nossa vida ela é uma constante, a vida não é engessada, a rotina não é engessada, mas a gente precisa parar para pensar um pouquinho em como estão as nossas rotinas, né? E, obviamente, depende do nosso contexto, né, e do nosso estilo de vida. Então, uma rotina não vai ser a mesma para todas as pessoas, né? A gente precisa adaptar a nossa realidade. Alguns exemplos de rotina, tá? Revisão da agenda. Lembra que eu falei que eu, por exemplo, vejo 15 dias para frente? Então, assim, eu já estou acostumada a colocar tudo na agenda. Então, automaticamente, quando eu vou colocar alguma coisa na agenda, já olho a minha agenda. Mas eu sei de pessoas que sempre dão uma olhadinha na agenda, sei lá, no domingo de noite, ou na segunda-feira de manhã. O que elas estão fazendo? Uma rotina de revisão da agenda. Então, elas dão uma olhada, o que vai ter na próxima semana, ou nas próximas 2 semanas, para elas terem o quê? Previsibilidade. Elas já sabem o que vai acontecer, elas já sabem o que que vai demandar do tempo delas, ou da organização delas durante a semana. Elas não descobrem em cima da hora.
né? Essa revisão da agenda varia de pessoa para pessoa, certo? Mas existe uma rotina de olhar a agenda, tá? Porque se não existir uma rotina de olhar a agenda, não importa a gente alimentar a agenda. Vocês concordam? Mesma coisa para os projetos. Igual eu falei, a gente dificilmente vai estar com uma coisa só em andamento, né? Então, vamos supor, estou fazendo lá o artigo para o evento, mas estou fazendo também um que é um artigo de final de disciplina, e eu tenho também materiais que eu preciso, de repente, ler e outras coisas que vão demandar um curso, né, que eu estou fazendo, que vão demandar da minha organização. Acontece que eu tenho que dar uma olhadinha no andamento desses projetos, né, de tempos em tempos, porque às vezes eu foco tanto em um que eu esqueço o resto. Então, de quanto em quanto tempo você vai dar uma olhadinha nos projetos que você tem em andamento, né? Aqueles lá que você listou no inventário de projetos, né, que são coisas que estão rolando. De quanto em quanto tempo você vai dar uma olhada para isso, se de fato eles estão rolando, ou tem alguma coisa que talvez você tenha que cobrar de alguém, né? Tô fazendo aqui o artigo pro evento. Parou na minha coautora. Então, você tem que dar uma olhada nesse projeto para que você possa cobrar a pessoa, que ela está atrasada para fazer a entrega que ela prometeu, né? Então, você vai olhar isso o quê? Uma vez por semana? Uma vez a cada 15 dias? Define um dia, sabe? Ai, sei lá, vou dar mais exemplo. Todo domingo de noite eu dou uma olhadinha na minha agenda e dou uma olhadinha no andamento dos projetos. Não é para resolver, não é para sentar fazer o projeto, é só para olhar o andamento, fazer uma revisão mesmo, sabe? Ver se tem que mandar mensagem para alguém ou não, se tem alguma coisa que vai implicar ali na organização da tua semana. Acompanhamento de lista de tarefas, tem muita gente que também faz a lista de tarefas para aquela semana com base na agenda e com base na revisão dos projetos. Então, uma coisa acaba implicando a outra. E daí, a lista de tarefas, a pessoa vai olhar todos os dias, né, e vai executando, e vai vendo como que isso vai acontecendo. E tem rotina, por exemplo, de estudos também, né, de leitura. Então, toda vez que eu for ler, eu vou colocar o meu celular em outro cômodo. Eu vou colocar o meu celular em modo avião. Quer ver um exemplo de rotina que funcionava para mim no doutorado? Eu penso melhor de manhã, né? De manhã é o meu horário, sim, para escrever. Então, eu tinha a seguinte rotina. Sempre fazia a mesma coisa todo dia igual. Eu acordava, tomava banho, pegava minha caneca de café, às vezes não comia nada, pegava minha caneca de café, sentava na frente do computador e começava a produzir. E era isso aí. Todos os dias, a mesma coisa. Então, quando eu sentava com a minha caneca de café na frente do computador, eu já meio que já acostumava que era isso, entendeu? Aquele era o meu horário para produzir. Depois, sei lá, produzir um pouco, também não ficava produzindo a manhã inteira, né? Produzir um pouco. Então tá, agora eu vou abrir o Instagram. Vou fazer outra coisa, vou olhar o WhatsApp, não sei. Entende? Isso é rotina. É você definir coisas que vão impactar no que você precisa fazer e ter uma periodicidade, né? Que não necessariamente precisa ser todos os dias, né? Pode ser uma vez por semana, a cada 15 dias você vai fazer alguma coisa. Existe uma técnica para a gente dar uma organizada em rotinas da semana com base nos nossos afazeres, tá? Que é o DRD. Então, ele não é algo para você... vocês vão ver o print que eu vou mostrar na próxima tela. Então, não confundam com agenda. É só uma técnica para que você tente organizar as coisas agrupando elas. Então, primeiro você precisa ver quais são todas as coisas que você vai fazer durante a semana. Então, tira da agenda, tira dos projetos, tira de tarefas, enfim, de outros lugares que forem necessários. Descarrega isso em algum lugar, só para você ter noção. Aí você precisa reunir, se for possível, todas as coisas que são parecidas juntas. Exemplo, tem algum dia que você sai para fazer algum curso em outro lugar. Então, você tem que ir para a rua, você sai da frente do computador. Já que você está na rua, você não pode botar o mercado nesse dia também? Porque aí você não precisa sair para fazer mercado em outro dia, que é o dia que você está em casa pensando e fazendo seus trabalhos da faculdade. É esse raciocínio, entende? Então, para quem é docente, por exemplo, eu sei que a vida de docente é um pouco mais complicada. Mas, orientação de aluno. A minha orientadora fazia assim, o dia dela orientar aluno era terça-feira. Terça-feira, ela sentava e orientava aluno. Não era um na quinta, outro na segunda, outro não sei o quê, outro na sexta, porque senão ela não fazia mais nada da vida dela. Então, ela agrupava, todo mundo já sabia que ela atendia aluno na terça-feira. E era isso aí, tá?
E aí, você escolhe, então, um dia para fazer esses agrupamentos ali dentro da tua semana. Deixa eu mostrar aqui, que talvez vai ficar um pouco mais claro. Ó, obviamente, isso aqui é um exemplo que eu inventei, tá? Mas olha só, vamos supor que você é monitor de alguma disciplina. Existe a possibilidade de você agrupar as atividades de atendimento que você vai fazer com outros colegas, enfim, em um dia da semana? Ah, existe. Escolhe um dia. Então tá, terça é o dia da monitoria. Por quê? Porque daí você não espalha esses atendimentos no resto dos dias. Veja, na segunda, em vez de você atender, você pode fazer um estudo mais focado, coisas que precisam de concentração, de repente, segunda você está mais disposto. Segunda é o dia de estudo focado. Segunda eu não faço reunião, segunda eu não atendo monitoria, segunda eu não faço curso. É o meu dia de fazer dar um gás ali nos meus estudos, nas minhas leituras, que preciso de mais concentração. Eu vou atender alunos de monitoria na quarta, na quinta e na sexta? Não. Porque eu defini que terça é o dia de atender as outras pessoas. Então, eu concentro a minha atenção em fazer isso, e aí eu não fico me culpando que na terça eu não estudei. Porque eu sei que eu vou ter espaço para isso em outros dias, tá? Porque eu fiz o DRD. Os cursos que eu estava falando. Ah, eu já tenho um curso na quinta, né, que eu tô fazendo. Então, de repente, aquele curso online lá que eu comprei, eu vou botar para fazer na quinta também. Eu já sei que eu vou estar nessa vibe, assim, de fazer curso. Eu organizo isso, tá? E sempre deixar espaços de folga, né, para imprevistos, para coisas que você não pode controlar. Então, e marcaram uma reunião aqui que é super importante, e essa reunião é na sexta. Vai. Vai fazer o quê, sabe? Então, assim, não é para ser engessado, é para minimamente organizar as tuas rotinas da semana, para que quando chega na quinta, por exemplo, você sabe que quinta você não vai estudar outras coisas, porque é o dia dos cursos, tá? É isso, você dá uma setada, assim, no cérebro. Outra coisa que acontece muito com a maioria das pessoas, eu inclusive, é a gente anotar coisas em lugares diferentes, né? Demandas em lugares diferentes, a depender da situação que a gente tá. Então, por exemplo, tô na rua, lembrei de um negócio. Aí vou botar aqui no bloco de notas do celular. Tô em casa, lembrei de um negócio. Vou marcar aqui nesse pedaço de papel que é o verso do cupom no mercado, que eu lembrei para não esquecer. Tô no laboratório. Ai, lembrei de um negócio aqui, vou anotar onde? Ah, vou anotar no meu caderninho que eu deixo lá no laboratório. Aí você já tem 3 lugares diferentes. Primeiro ponto, como é que você acha tudo isso? Segundo ponto, como é que você organiza isso dentro do teu sistema? É muito complicado, tá? Então, a ideia é que a gente tenha uma única caixa de entrada. O que é a caixa de entrada? O lugar onde você vai tirar as coisas da cabeça durante o dia a dia, tá? Lembrou que tem que pagar a conta de luz? Vai para a tua caixa de entrada. Lembrou que tem que mandar um e-mail para a secretaria pedindo uma declaração lá de alguma coisa? Vai para a tua caixa de entrada. Então, você captura ideias, né? Que alguma coisa que está te incomodando, alguma coisa que você lembrou que você tem que fazer, mas que não necessariamente vai para agenda, sabe? Não é um prazo, você tem que, sei lá, pagar a conta, igual eu falei. Então, você vai colocar isso em um único lugar, que vai ser a caixa de entrada. E a ideia é que seja algo simples e que você possa acessar a qualquer momento. Então, por exemplo, tem gente que eu sei que usa um grupo de WhatsApp consigo mesmo só para isso. Porque aí ele consegue acessar tanto no computador quanto no celular. E aí vai tacando tudo ali, não coloca em outros lugares, né? Sempre ali. Tem gente que anda com uma cadernetinha na bolsa, assim e tal. Então, tudo que precisa escrever vai para essa cadernetinha. O segredo aqui não tá só em você anotar em um único lugar. O segredo tá na rotina, lembra essa palavra, na rotina de revisão. Ou seja, em que momento que eu vou olhar para esse caderninho ou para esse grupo do WhatsApp para ver o que eu coloquei ali e o que eu tenho que fazer com isso. Porque se você anota ali que você tem que pagar a conta de luz e você nunca mais olha para aquilo ali, não faz sentido você ter anotado, certo? Então, você tem que ter essa frequência de revisão. Essa frequência de revisão, ela vai depender do quanto que você anota, né? Tem gente que taca tanta coisa na caixa de entrada que tem que olhar depois no final do dia, todos os dias, para tirar dali e colocar na agenda, para tirar dali e colocar numa pasta, para tirar dali e ver o que tem que ser feito, né? Tem gente que olha uma vez por semana, né? Qual que é a frequência certa? Não sei. Quanto que você anota? Quanto que você... Tá? Organiza e coloca tudo num lugar só. É um pouco difícil no começo, né? Mas é algo que você vai se treinando para fazer. E aí, algumas ferramentas que eu coloquei aqui, né? Bloco de notas, caderno, Google Docs, próprio Trello.
Evernote o Evernote são aplicativos de cadernos, né? O Notion dá para fazer também. O grupo do WhatsApp, tá? A ferramenta não importa muito, importa mais esse processo de colocar tudo no único lugar e de ter uma rotina de revisão de tempos em tempos, assim, né? Para você não se perder. E eu trouxe também algumas dicas aqui para a gente falar sobre o e-mail. Porque eu tenho certeza que das 26 pessoas que estão aqui, alguém tá com a caixa de entrada do e-mail cheio. Né? Alguém tá com um monte de coisa pendente lá no e-mail. E aqui também é um processo da gente se treinar para ir aos poucos esvaziando essa caixa de entrada, tá? Então tem essa técnica aqui. A gente vai olhar para a nossa caixa de e-mails todos os dias e vai tomar decisões a respeito das mensagens que chegaram. Então, vamos supor que a gente olhou para esse e-mail e esse e-mail não demanda nenhuma ação e você nunca mais vai precisar olhar para ele. Vamos supor a newsletter da universidade. Não sei se vocês recebem. Aqui na minha universidade a gente recebe. Quase todo dia chega uma newsletter com as principais notícias. Olhei ali, não preciso fazer nada, é só informativo, nunca mais vou precisar olhar isso daqui. Ao invés de eu simplesmente deixar aquilo enchendo meu e-mail, eu já posso ou arquivar, se eu quiser, ou excluir. Então, uma decisão rápida que eu já posso fazer naquele momento. Vamos supor que o e-mail que chegou, ele está demandando uma ação, mas é de outra pessoa. Não é sua, né? Então, você pode delegar para essa pessoa e depois arquivar. Ou seja, tira ela já daquela tela de entrada do seu e-mail, tá? Ou então, por exemplo, e-mails que vieram com cópia para você. É só para você ficar ciente. Você não precisa nem delegar para outra pessoa, né? Então, é outra pessoa que está fazendo alguma coisa e você só está na cópia. Já arquiva, já tira ele. Aí tem a regra dos 2 minutos. Vamos supor que você que tem que fazer alguma coisa em relação a esse e-mail. Se levar até 2 minutos, você faz na hora. Fez, por exemplo, fulano, me manda o PDF da aula de ontem. Cara, você vai levar 2 minutos para pegar o PDF, anexar no e-mail e mandar. Não é algo que você tem que pensar, não é algo que você tem que redigir uma carta, não é algo que vai implicar em nada mais. Pega, anexa o PDF, manda, pronto, acabou. E aí, arquiva a mensagem, tá resolvido. Agora, se for algo que... Né? Por quê? Porque aí, de repente, vai para o seu sistema de gerenciamento de projetos ou alguma coisa que você tem que ainda resolver aqui na vida real para depois responder para a pessoa. Então, aí você adia. E aí, quando você adia, você pode deixar essa mensagem na tela inicial ali do teu e-mail. Por quê? Porque daí só vai ficar ali o que realmente precisa ser resolvido, o que é importante para alguma coisa ou algum motivo. O resto você já tirou. E assim você vai limpando a tua lista vai limpando ali todo o teu ambiente do e-mail e tirando as coisas que não precisam estar ali, tá? Do e-mail, desse 4 aqui, pode ser que daqui ele vá para algum outro lugar também. Pode ser que ele vá para tua caixa de entrada, né? No sentido que eu estava falando antes, de você escrever que você tem que, de repente, fazer alguma coisa, aí você para no futuro para revisar essa caixa de entrada. Pode ser que você vai deixar para resolver isso daqui no dia que você definiu no DRD. Então, lembra que eu botei as terças para monitoria? Vamos supor que o que chegou tem a ver com a monitoria, mas chegou numa sexta. Você precisa resolver na sexta? Não. Eu vou deixar aqui, porque na terça é o dia da monitoria, na terça eu resolvo. Entendeu? Então, eu já começo a juntar as coisas. E tem uma ferramenta para quem tem muitos e-mails, né? Então, contas de e-mail diferentes. Uma do pessoal, uma da universidade, uma do não sei o quê, uma do não sei o quê. Tem uma ferramenta chamada Thunderbird, que você faz com que todos os e-mails caiam num lugar só. Então, daí, quando você vai processar a caixa de e-mails, você não precisa abrir e-mail por e-mail, tá? Então, todas as mensagens que chegaram, independentemente de qual é o e-mail que está recebendo essa mensagem, mostra para você no Thunderbird. E o sistema de busca dele é bem bom também. Às vezes é melhor do que o e-mail mesmo que a gente tem. Então, para quem precisa gerenciar múltiplos e-mails, pode ser interessante usar uma ferramenta como o Thunderbird. É gratuito, tá? Aqui um print do meu e-mail do trabalho, que é que eu estava falando desse esquema de você organizar. Então, aqui na caixa de entrada, tem poucos e-mails, tá vendo? Aqui realmente não tem nada, são só esses, que são e-mails que estão aguardando alguma ação. Aqui, uns e-mails arquivados, nesse caso aqui está por ano.
E aqui uma pastinha chamada referência, que são coisas que eu precisaria consultar rapidamente, né? Literalmente alguma coisa que é referência. Então, não demanda nenhuma ação, mas eventualmente eu tenho que pegar alguma coisa aqui. Então, tá separado do arquivo para facilitar a consulta. No Gmail, uma coisa que eu acho bastante interessante é a gente separar desse jeito aqui, ó, configurar o e-mail para não lidas, que no meu caso aqui não tem nenhuma, e as outras que já foram abertas, né, as outras mensagens. Então, esse daqui é um print do meu e-mail de semana passada. E pode ver que aqui, ó, tem 6 mensagens na minha tela inicial do e-mail. Por quê? Que eram coisas pendentes. O resto que não tá aqui foi resolvido, ou arquivado, ou odiado, ou excluído, seguindo aquela regra ali, daquelas etapas que eu passei antes para vocês, tá? E o legal de você configurar assim, é que se chega alguma coisa nova, tá aqui. Então, se alguém dessas aqui, por exemplo, me responde que ele reabre a mensagem, ela pula para cima de volta. Então, você sempre consegue ver se tem alguma coisa nova para você lidar ou não. O que está aqui, por exemplo, eu já abro no e-mail e eu já vejo que, só tem isso daqui, não tenho nada para resolver. Isso aqui eu já sei que está pendente por algum motivo, tá? Importante. Não dá para fazer isso aqui que eu tô falando de uma vez só. Se você tem um e-mail que tem muitas mensagens antigas, muita coisa assim na tela de entrada, não dá para fazer tudo de uma vez só, tá? Quando eu comecei a fazer isso alguns anos atrás, eu tinha 1 milhão de mensagens nos meus e-mails, né? Tanto esse daqui, que agora já tá bem controlado, que veja, eu uso esse e-mail aqui desde 2012. Imagina o tantão de mensagens que tinha aqui, né? Vai fazendo aos poucos, né? Processa os e-mails, um pouquinho de e-mails por dia. Hoje eu vou processar 10 e-mails. Sei lá, cansei de escrever. Vou fazer uma coisa braçal. Vai organizar e-mail. Né? Se desinscrever de newsletter que não interessa, de propaganda de site de compra que você fica chegando não interessa, arquivar coisa que já está resolvida há 5 anos. Vai fazendo. Conforme você vai fazendo, vai chegar um dia, talvez demore, mas vai chegar um dia que você vai olhar para a tua caixa de e-mails aqui e você vai ver só o que realmente precisa estar aqui, como é o caso dos meus prints. E aí vamos para o calcanhar de Aquiles de todo estudante, né? De todo acadêmico. Quem que tem uma pastinha assim no computador que levante a mão, né? Todo mundo tem uma pastinha assim. O que tem aqui dentro desses PDFs? Sei lá. Algum daqui deve ser um artigo. Deve ter um boleto aqui no meio também, né? Uma conta para pagar, sei lá, alguma coisa que eu baixei porque não tinha outro jeito de abrir. E a vida vai indo, né? E aí o dia que você tem que achar um negócio importante, você não vai achar, porque tá tudo desse jeito assim. Então, seria muito melhor se a gente mantivesse algo parecido com isso. Nesse caso aqui que eu tô dando de exemplo, é uma pastinha de textos, né, para serem lidos. E aí, é muito melhor quando a gente bate o olho no nome do arquivo e a gente entende o que tem ali dentro, né? Do que a gente ter que abrir um por um e cair naquela estatística do começo da aula. Então, veja, mais cedo eu mostrei a organização dentro da pastinha que eu estava escrevendo o artigo para o evento. Vejam que o esquema lá também estava dando para entender o que tinha dentro do arquivo, né? Aqui igual, tá? No caso de textos, especificamente para leitura, tem 2 formas que eu acho legal da gente organizar, tá? E vai te levar 15 minutos para você renomear os seus arquivos ali. Ou a cronológica ou por autor. Então, a cronológica é quando você coloca o ano primeiro, igual esse exemplo aqui, depois o autor e depois o título do texto, tá? E a por autor, ao contrário. Sobrenome do autor, ano e o título do texto. O que isso aqui implica, né? A escolha que você vai fazer. É a forma como você vai olhar lá na sua pastinha depois. Porque ele vai agrupar por ano, independentemente do autor, ou ele vai agrupar por autor, independentemente do ano, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, de 2019, eu tenho 2 textos, um é da Barata, outro é do Repiso. E aqui eu tenho 2 textos das Céspides, um de 2016 e um de 2021. Qual que é o melhor? Depende. Como é que você precisa achar essas coisas aqui depois? Tem gente que trabalha com grupo de autores.
por exemplo, né? Então, estuda muito aqueles autores, usa muito aqueles autores. Talvez seja interessante arrumar aqui por autor. Eu, por exemplo, já faço tudo por ano. Porque, para mim, eu sempre, às vezes, quando eu vou buscar esses textos, eu já vou no mais recente. Então, independentemente de quem que é o autor, eu já organizo assim, já facilita a minha vida no futuro, tá? Não sabe qual que é melhor para você? Testa. Não é nada que você não possa mudar no futuro se ficar ruim. Esse daqui é uma tela do Notion, né? De novo, o sistema que eu já mencionei antes. Você pode também organizar os textos e fazer uma biblioteca própria lá dentro. Aqui, ele está mostrando só as informações, né? De alguns textos acadêmicos. Dá para subir o arquivo nele também. E você pode também criar categorias, né? Quero ver só os livros, quero ver só os artigos que estão aqui organizados dentro da minha biblioteca. Né? Isso aqui não é uma coisa pública, né? Fui eu que fiz, eu que preenchi. E o legal do Notion, nesse caso, é que você pode fazer o fichamento ou anotações a respeito desse texto dentro dele. Então, aqui onde tem uma paginazinha, é porque dentro disso daqui, esse aqui também, tem conteúdo. Então, eu clico aqui e eu abro uma visualização das minhas anotações ou do meu fichamento. A gente tem também, esse daqui é o Notion, ó, que eu estava falando antes, tá? Então, clicando dentro, ele vai abrir uma página da forma como você configurar, na verdade. Esse daqui é só um exemplo, né? Mas a gente tem infinitas formas da gente fazer anotações, né? E a escolha por notas físicas ou digitais depende muito para que a gente vai usar isso no futuro e do nosso sistema de arquivamento. Então, por exemplo, esse daqui é o meu caderno do doutorado. Eu poderia ter escaneado ele, arquivado no digital, como eu já fiz com outros cadernos, mas no caso do doutorado, como eu tenho um pouco de memória física, literalmente física mesmo, né? Eu sei que X coisa tá no caderno do doutorado. Eu achei mais fácil manter o caderno mesmo. Então, eu me lembro, às vezes, assim, eu preciso de alguma anotação que eu lembro que foi da aula do professor tal. Então, tá no meu caderno. Eu sei qual é o caderno tá sempre meio perto. Então, tá lá, as notas, né? Ou existem notas que nascem direto no digital, né? Esse evento aqui que eu participei, eu já fui anotando direto no digital, não tem nenhuma nota física em relação a isso. E as ferramentas para a gente fazer anotações, elas podem ir desde um caderno que você use para isso, não tem problema nenhum. Tem gente que é analógica, não é obrigatório usar a ferramenta digital, tá? Mas existem ferramentas digitais também. O Evernote é bem famoso por ter cadernos digitais. Notion, já falei. O Obsidian, o Roam e o Capacities são sistemas um pouco mais complexos, voltados para a gestão do conhecimento. Então, se você estuda, por exemplo, algo que você sabe que você vai estudar por muito tempo, que é um interesse teu, vale a pena, às vezes, você ter algum sistema. Esse aqui, por exemplo, é bem famoso, né, o Obsidian, porque você vai escrevendo as suas notas ali, você vai criando um pouco de conexões entre as coisas. Dá para fazer no Notion também, mas é que o Notion já tem uma outra pegada mais de colocar as coisas em caixinhas, tá? Por que eles são mais complexos? Porque tem um pouco de linguagem de programação, a visualização dele é diferente, então tudo tem que testar, né? Mas trouxe aqui para vocês darem uma olhada e verem que existe. Se vocês têm interesse em qualquer um desses aqui, joga no YouTube que vai aparecer um caminhão de conteúdo para vocês verem como é que é por dentro, sabe? Arquivos das disciplinas, né, da faculdade, de coisas que vocês fazem, é a mesma coisa, né? Não custa você dar uma pequena organizada. Esses aqui são os arquivos da faculdade, ó, por semestre, né, 8 semestres, ou aqui a gente chama de fase, né? Então, 8 fases. Dentro de cada um desses aqui tem as pastinhas das disciplinas, o nome da disciplina. E vocês vão se surpreender, mas assim, a gente às vezes precisa voltar nas disciplinas mesmo, depois que já passa um tempão, né? Vai estudar para um concurso, vai fazer alguma coisa, vai dar uma palestra sobre determinado tema, você se lembra de alguma coisa que você viu na faculdade e você sabe que tem material. Então, em vez de sair catando onde é que tá isso, você já sabe que tá aqui, ó. Tá? Então, muito mais fácil de você chegar nele, né? Certificados. Certificados é a mesma coisa. Quando a gente está no começo da nossa vida acadêmica, então, para o pessoal que está na graduação, por exemplo, a gente não tem muitos certificados. Mas a ideia é que conforme a gente avance nessa vida acadêmica, essa quantidade de certificados, ela vá aumentando também. Então, é legal que a gente tenha um mínimo de organização, porque se a gente precisa deles depois para comprovar, por exemplo, atividades extras na faculdade, né, para validar créditos. Você precisa comprovar porque você quer fazer um processo seletivo para um mestrado, para um doutorado.
Você quer fazer um concurso para docente, tem que apresentar o memorial. Cadê os teus certificados? Ah, tá lá no meio daquela pasta, lá junto com os boletos. Não dá, né? Então, aos poucos, você pode também ir organizando. No caso de certificados físicos, que a gente praticamente quase não tem mais hoje, mas se você tem, eu vi que tem alguns docentes, né? Então, para quem é docente, talvez ainda tenha alguma coisa física aí, que é mais das antigas. Dá para colocar em plásticos daquela pasta catálogo. É só os plásticos, não é a pasta. Você compra isso aqui avulso em qualquer papelaria, coloca tudo dentro, pega um post-it, ó, e escreve o que tem dentro. Então, esse daqui, ó, aqui, nesse meu aqui, ó, revisor de periódico. Então, comprovantes de que eu trabalhei como avaliador em periódico científico, tá? O que eu vou escrever nessas etiquetas? As mesmas categorias do Lattes. Porque para nós aqui no Brasil, o que importa é o Lattes, né? Então, coloco aqui exatamente como está escrito lá no Lattes, que aí se eu precisar vir aqui e pegar, é mais fácil. Pastinha é a mesma coisa. Os nomes que estão aqui são os nomes do Lattes. E aí eu sempre crio uma pasta chamada 0, porque 0 que fica por primeiro, para inserir no Lattes. Tudo que vai chegando, eu vou tacando aqui nessa pasta, de forma bem desordenada mesmo. Aí, lembra da rotina, né? Da rotina de você olhar de vez em quando para as suas coisas? Então, aí chega um dia, eu vou lá, olho o que tem dentro dessa pasta. Sei lá, tem 4 certificados. Vou lá, alimento o meu Lattes, tiro daqui e coloco no lugar correto, né? Na categoria correta. E aqui, de novo, renomear os arquivos para saber o que tem dentro. Então, vamos supor, vou fazer um concurso, eu tenho que comprovar a publicação, ou tenho que comprovar as minhas coisas dos últimos 5 anos. Tá, você vai ter que abrir um por um para saber onde é que tá as coisas dos últimos 5 anos? Não precisaria se você nomear os seus arquivos assim. Isso aqui pode ser muito trabalhoso, mas vai ser trabalhoso da primeira vez que você organizar. Porque depois, conforme os arquivos vão chegando, você já salva assim. Dá 10 segundos para você escrever o nome do evento, copiar o certificado e colar na caixinha ali para salvar, sabe? E aí já vai no automático. E o planejamento acadêmico, tá? Planejamento acadêmico é você saber o que você tem que fazer. Seja na graduação ou na pós, mas principalmente na pós, tá? Então, vamos supor que você tem que cumprir atividades extras na tua faculdade, no teu curso, para que você possa marcar a defesa do teu TCC. Eu aposto com vocês que tem gente que descobre isso só quando vai marcar a defesa do TCC. Isso aqui vocês deveriam saber desde, sei lá, a primeira e segunda fase do curso. É tua obrigação, você tem que saber o que você tem que cumprir. Pós, mesma coisa. Eu trabalho com periódicos científicos, tá? Meu trabalho real oficial é com editoração de periódicos científicos. Olha, gente, se eu contar para vocês a quantidade de autor que liga para nós, perguntando assim, tem alguma revista que publica rápido? Porque eu descobri que eu preciso submeter um artigo ou publicar um artigo para poder defender. E a pessoa já fez 4 anos de doutorado e ela descobre que ela tem que publicar um artigo quando ela vai marcar a defesa? Não dá. Então, para isso que a gente tem planejamento acadêmico. E aí, na prática, o que é, né? A gente vai olhar o calendário do curso, o regimento do curso, a gente vai olhar as matérias, né, que possuem algum pré-requisito, vai olhar esses espaços formais, né, o site do programa de pós, o site do curso, vai pegar isso e vai centralizar num único lugar, porque aí você já tem consciência de quais são os seus prazos e quais são as suas obrigações, até quando você tem que cumprir com essas obrigações. Tá tudo num único lugar. E aí, você consegue também olhar para isso e ver se dentro das coisas que você tem que cumprir, de repente não dá para encaixar alguma coisa que você quer fazer, né? Então, tem que fazer atividades extras. De repente tem alguma coisa dessas atividades extras que é algo que eu quero fazer também, já mato 2 coelhos com uma cajadada só. Ou a galera da pós. Eu tenho que fazer disciplina eletiva. Aí abriu uma disciplina que eu queria muito fazer. Poxa, eu vou usar ela para validar os créditos de disciplina eletiva. Entende? Você só consegue ter essa perspectiva se você sabe o que você tem que fazer. Onde é que você organiza isso? Dá para fazer numa ferramenta mais complexa como o Notion? Dá. Fica bonito, fica organizado. Precisa? Não. Pode ser no arquivo do Word ou no arquivo do Excel. Esse exemplo aqui, ó, tá no Word. Isso aqui tava tudo junto num arquivo do Word que tem, sei lá, 2 ou 3 páginas, tá? Essa parte aqui também, ok?
Então, aqui, ó, olhei lá no regimento que eu precisava de 16 créditos de atividades eletivas. Eu era obrigada a fazer 16 créditos dessas atividades que eles consideravam várias coisas como eletiva, tá? Desde disciplina até participação em eventos, várias coisas. Como é que eu descobri que eles consideravam várias coisas? Lendo nos documentos, tá? E aí eu fui marcando as coisas que eu tinha, fui marcando o tipo, esse tipo não saiu da minha cabeça, saiu lá da normativa do programa, quantos créditos valia cada atividade, e aqui o número dos processos que eu tinha que mandar para o colegiado e se foi aceito ou não. No final das contas, até a minha qualificação, eu já tinha cumprido 25 créditos. Porque eu sou maravilhosa? Não, porque eu li o documento lá do programa, vi o que tinha que fazer e fui pegando tudo que eu fazia aqui, ó, para validar. Esse congresso aqui, ó, é o congresso que eu fui em Vitória. Aí eu vi que participação em evento valia 1 crédito. Vou validar. Ótimo para mim, tá? Mesma coisa aqui, ó, estágio em docência, 4 créditos. Então, marquei todas as coisas, os processos. Publicações obrigatórias, 8 créditos. Então, consegui fazer aqui os 8 créditos. Quer dizer que eu só fiz isso? Não, mas aí que tá. Tirando a minha obrigatoriedade, depois eu posso ter tranquilidade para fazer o que eu quiser. Não precisava chegar na minha defesa e descobrir que eu precisava de 2 publicações em periódico. Né? Eu podia publicar se eu quisesse, depois de validar esses créditos aqui. Vocês entendem? É para isso que serve o planejamento acadêmico, tanto para graduação quanto para pós. Cada um adapta a sua realidade. E aqui, mais relacionado à gestão do tempo, né? É uma técnica assim super conhecida, que é para a gente fazer uma organização ali do nosso tempo para ter algo um pouco mais focado, né? Principalmente agora em tempos de celular. E não sei vocês, mas eu particularmente me distraio bastante, assim, né? Eu tenho um pouco mais de dificuldade de me concentrar para estudar e para ler do que eu tinha alguns anos atrás. Então, isso daqui pode ser uma boa estratégia. Como que funciona? A gente vai pegar 4 partes de 25 minutos cada uma. Estudo 25 minutos, faço um intervalo de 5. Estudo mais 25, faço um intervalo de 5. E assim vai. Quando você fizer 4 partes de 25 com intervalo de 5, você dá um intervalo maior, que a técnica aqui, ela considera 15 minutos. Isso daqui pode ser personalizável. Eu tenho uma amiga que é das ciências sociais, que ela me falou assim, Ju, os meus textos que eu tenho para ler, para estudar, são muito densos. Se eu paro com 25 minutos, eu quebro a minha linha de raciocínio. Então, ela, por exemplo, ela faz pelo menos uns 40 minutos de estudo. Funciona para ela. Ela faz 40 minutos, para 5, 10 minutinhos, volta mais 40 minutos e vai fazendo assim, tá? Durante esse tempo, né, que você tá ali focado, os 25 minutos ali, você tá fazendo o Pomodoro, propriamente dito, você vai ter um monte de interrupção. Principalmente interna. O que eu quero dizer interna? A nossa cabeça aqui, ó, li 5 parágrafos, não lembro de nada, porque tava pensando em outra coisa. Faz o quê? Fica com um bloquinho ou com a tua caixa de entrada do lado. Ai, lembrei que tem que pagar a conta da energia. Vou parar tudo e pagar agora? Não, vai anotar na tua caixa de entrada. Depois você processa a tua caixa de entrada. Vai tirando essas interrupções da cabeça, tá? E aí, continua. Deu intervalo? Sai da frente da tela. Sabe o que eu fazia no doutorado? No intervalo, eu ia lavar louça. Porque era algo braçal, né, mecânico, que não precisava pensar, então automaticamente eu dava uma descansada na cabeça. Mas no intervalo, você vai no banheiro, pega alguma coisa para comer, responde alguém no WhatsApp, faz carinho no gato, essas coisas, tá? E aí existem algumas ferramentas, né? Então tem o Forest, que é super famoso, conforme você vai tendo períodos de foco, você vai plantando uma floresta. O Tomato Timer é o que eu utilizo. Ele é um site, tá? Então, se digita no Google Tomato Timer, você vai ter ele já pré-configurado. Então, se só dá play, ele já começa. Então, não tem que fazer nada, só dá play. E aí, ele dá um sininho, assim, quando você termina o teu tempo e começa o break. Como Fox funciona igual ao Tomato Timer, só que é um pouquinho mais bonito. E também a gente tem alguns cronômetros analógicos. Tem aqueles timers que são de cozinha. Você compra em qualquer loja, assim, de utilidades. Tem gente que usa esses timers, tá? Para não usar nada assim relacionado à tela e tal. Não usa o celular para fazer isso. Eu vou pôr o cronômetro do celular. Se lascou.
a probabilidade de você pegar o teu celular para dar uma olhadinha no Instagram é muito grande. Então, se você puder usar outro recurso, se você for fazer o Pomodoro, melhor. E para fechar, gente, alguns lembretes aqui sobre ferramentas, tá? Eu sempre gosto de trazer exemplos de ferramentas, como eu fiz aqui. Obviamente, existem inúmeras ferramentas para inúmeras coisas diferentes. A gente não mencionou aqui nem 1% das ferramentas que existem. Mas eu queria lembrar que a tecnologia, ela não é um fim em si mesma. Então, lembra, a gente primeiro pensa o que a gente vai organizar e a gente pensa nessa construção do nosso sistema, em como que vai ser os nossos processos, as nossas rotinas, o que funciona melhor para mim. E aí, depois, você entra com a ferramenta, tá? Então, a ferramenta, ela serve para os nossos propósitos e não ao contrário. O objetivo vai ser a gente construir uma organização que funcione para a gente. Sendo com uma ferramenta analógica, tipo um caderno de caixa de entrada, ou com uma ferramenta digital mais simples ou mais complexa, tá? A ferramenta não importa muito no final. E, muito importante, com esse montão de ferramentas que existem hoje, principalmente, a gente sempre vai poder deixar o nosso sistema muito mais complexo. Sempre. Sempre vai ter algo que vai fazer assim, meu Deus, o negócio ficar super bonito, super complexo, super interligado e tal. Mas esse não é o segredo da coisa. Deixar tudo mais complexo e deixar tudo muito interligado e deixar tudo assim muito avançado. O segredo é como é que você resolve o teu problema da forma mais simples possível. Como que você deixa o teu sistema de organização mais simples possível para que ele rode no dia a dia. Tá? Esse é o segredo. Então, quando você estiver resolvendo uma demanda, né, chegar alguma coisa para você, primeiro você vai pensar se você já pode implementar isso em alguma coisa que você já tem rodando, seja uma ferramenta ou seja um processo de alguma coisa, né, alguma coisa que você já está usando, alguma coisa que você já faz daquela forma e funciona. Então, posso implementar isso em algo que já existe, simplesmente como um passo a mais, sem criar todo um montão de coisa do zero? Posso, vai fundo. Não posso, nada encaixa. Beleza? Então, a próxima pergunta é: qual é a solução mais simples que você pode implementar hoje para resolver esse problema ou essa demanda que você tem em mãos? E aí, lembra que um sistema perfeito, e aqui eu estou falando de sistema no sentido de sistema de organização, no sentido amplo, mas também de ferramenta também, tá? Então, um sistema perfeito que você não usa, não é perfeito. Por isso que o esquema é: qual é a solução mais simples, não a solução perfeita para fazer. Implementa primeiro, usa, testa e depois ajusta no caminho. Aqui é a fonte das tirinhas, são os livros da Sarah Anderson. Ela tem um perfil no Instagram também, que está em inglês, mas recomendo muitíssimo, os livros são muito divertidos, são quadrinhos, né, que eu usei aqui. Os links das fontes dos dados, que eu mencionei lá no comecinho da aula. E vamos para alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, estou à disposição. Obrigada, Rodolfo. Rafa está perguntando, como fazer uma organização depois de muito material acumulado? Você se refere a arquivos? Que tipo de material você está se referindo? São arquivos no computador ou o quê? Arquivos acadêmicos, tá. Eu gosto de priorizar coisas que vão impactar o meu presente. Então, por exemplo, até teve um menino que me perguntou uma vez, quando eu estava falando desse mesmo assunto, se ele deveria organizar as disciplinas que ele já fez, né? Ou na graduação, por exemplo, e no momento ele estava fazendo mestrado. E aí eu falei, você vai começar pelos arquivos que vão impactar a tua vida agora, que são os do mestrado. A hora que você tiver esses arquivos do presente, as coisas que você precisa agora, as coisas que você vai precisar no futuro,
organizadas, aí você começa a delimitar, de repente, uma meia hora por semana, alguma coisa assim, para você ir organizando os antigos devagar. Porque se esses antigos eles não vão impactar na sua vida agora, você não tem um prazo para acabar, você só vai fazendo, uma hora você vai acabar, tá? Então a minha dica seria essa, né? Como começar a fazer essa organização? Vendo que você precisa fazer agora ou que vai impactar no teu futuro, e aí separando o que pode ser deixado para depois, e depois você vai fazendo aos poucos. É a mesma coisa que eu estava falando do e-mail. Quando a gente coloca aquela estratégia lá da organização do e-mail em prática, a gente começa aplicando para os e-mails que estão chegando. Então, vamos supor, você teve conhecimento dessa técnica dos e-mails hoje. O que chega a partir de hoje, você pode aplicar a regra dos 2 minutos. Se você adia, se você delega, daí você arquiva ou exclui, você pode aplicar a partir dos e-mails que você recebeu hoje. Só começa a aplicar. Ah, mas tem 1000 ainda e-mails pendentes. Tá bom. A hora que você aplicar nos e-mails que você tem hoje, pega mais 10 ou mais 5, tanto faz a quantidade, dos outros antigos. Organiza esses 10. Acabou? Pronto, acabou. No outro dia, você vai organizar os e-mails do dia e mais 5, mais 10. Pronto, acabou. De repente, você vai levar 2 meses para você vencer a tua caixa de e-mails. Mas não tem problema, tá? Não tem problema em relação aos antigos que você não está usando no momento, desde que você dê conta das demandas que são no presente. Para arquivos acadêmicos e para outras coisas é o mesmo raciocínio, tá? Não sei se ficou claro, qualquer coisa me pergunta mais, tá? Jana anotou várias coisas. Você mesma criou seu template do Notion? Sim! Eu comecei a usar o Notion há uns bons anos, tá? Eu praticamente usei ele no doutorado inteiro, então deve ter pelo menos uns 4 anos que eu uso o Notion, tá? E o esquema do Notion é o seguinte, ele tem muitas funcionalidades. Muitas. Então, a gente, às vezes, fica um pouco assustado, mas um pouco perdido. Acho que essa é a palavra. Você fica um pouco perdido, assim, como é que você vai fazer e o que você vai fazer. E aí, eu fui fazendo aos pouquinhos. Com esse mesmo raciocínio, inclusive. Então, o que estava pegando ali naquele momento? E tá pegando aqui que eu tenho que organizar os meus artigos. Pronto, fui lá e fui criando um negócio para organizar os artigos. Tá pegando aqui que eu tenho que organizar minha tese. Fui fazendo ali a organização. Porque a organização do Notion não é uma coisa que você vai criar para sempre. O template você nunca vai mais mexer, nunca mais vai mexer. É justamente o contrário. Conforme você vai tendo mudanças na vida acadêmica, você vai mudando lá também. Então, por exemplo, eu terminei meu doutorado há exatamente 1 ano que eu defendi minha tese. Foi no final de outubro do ano passado. Quando eu terminei o doutorado, esse esquema de planejar tese já não servia mais para mim. Então, o que eu fiz? Fui lá para o meu Notion e falei, tá, então vou deixar aqui quietinho, tipo, arquivado as coisas da tese, eu não vou apagar, vou deixar ali, porque é um pouco de história. Mas agora o meu foco vai ser publicações. Então, eu meio que mudei a minha interface ali, meu template, para focar agora, então, nas publicações, né? Publicação de artigo, participação em evento, que eu tinha também antes, mas que não eram tão foco como são agora. E aí a gente vai ajustando nossas ferramentas e o nosso sistema de organização conforme a nossa necessidade, Notion incluindo, tá? O que mais? Eu tenho dificuldade de manter a rotina de me organizar semanalmente. Gostei muito dessa organização de ter dia e horário para se organizar. Você teria mais dicas a respeito disso? Eu começo bem a me organizar, mas depois eu vou perdendo o ritmo. Rodolfo, a perca do ritmo, às vezes, tá porque a forma que você achou de se organizar não é a ideal para você. No caso de organização da semana, para mim, por exemplo, eu já testei várias coisas. Então, isso é uma coisa que você pode fazer. Você pode testar várias coisas e ver qual que se engrena mais. Sabe o que engrenou para mim para fazer a organização da semana? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Planner de papel semanal. Tá aqui. Nossa, mas você usa o Notion, você usa ferramentas tecnológicas. Por que você está usando planner de papel? Porque é o que funciona para mim, de tudo que eu já testei. Então, eu pego assim, ó, por exemplo, segunda-feira de manhã, olho para minha agenda,
coloco as coisas fixas que eu tenho no planner, só para eu já saber, para não marcar outra coisa. Separo, no meio aqui eu coloco um espaço reservado para almoço, e aí eu não separo por hora nem nada. Eu falo assim, bloco da manhã, bloco da tarde. Só. E aí eu separo as atividades que eu tenho que focar entre bloco da manhã e bloco da tarde. E aí eu vou passando o marca-texto, conforme eu vou cumprindo as coisas. No caso, esse aqui tá um marca-texto rosa. Eu vou passando o marca-texto. E é isso aí. O jeito mais simples que eu tive de me organizar. 2 dias da semana eu não uso esse negócio aqui, que são dias que eu trabalho presencial. Porque esse planner aqui ele fica em casa, eu trabalho híbrido, né? Então, os dias que eu tenho ele em casa, ele serve. 2 dias que eu trabalho presencial na universidade, eu já não planejo nada, não faço coisa no meu planner ali físico, nem nada, para esses 2 dias, porque eu sei que eu vou estar fazendo, por exemplo, atendimento de outras pessoas e tal. Então, no final das contas, eu meio que mesclei o DRD com olhar a agenda e com minha organização das minhas tarefas ali da semana. Então, isso foi o que funcionou para mim. Você pode ir testando. Vai testando, testa papel, funcionou, não funcionou. E aí, sempre se autoavaliando, né? Igual você falou, depois eu perco o ritmo. Por quê? Já parou pra pensar por que você perde o ritmo? O problema tá na ferramenta, o problema tá no dia da semana que você definiu, de repente. Eu defini que eu vou fazer sempre no domingo. Mas domingo é o dia que eu vou comer bolo na casa da minha mãe. Não tô conseguindo me organizar. Sim, porque você botou no dia que você vai comer bolo na casa da tua mãe. Você não quer focar em outras coisas, quer comer bolo na casa da tua mãe. Entende? Então tem que fazer uma autoavaliação também, tá? Obrigada, Saulo. Rafaela levantou. Eu acho que pode falar, não sei se a Lizzie tem. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pode sim. Juliana, uma dúvida que eu tenho é quanto ao uso de agenda. Eu ainda tenho muita dificuldade, né? Principalmente agora eu tô trabalhando com pacientes, e aí eu preciso me organizar, tem as questões pessoais, né? Atividades domésticas, os imprevistos que acontecem. Quais são as atividades que vão para agenda? Como que eu organizo essas atividades? Se eu uso outra ferramenta? Tá. Agenda, em primeiro lugar, você vai colocar tudo que tem data certa para acontecer ou data e horário certo para acontecer. Independentemente se é da tua vida pessoal ou da tua vida acadêmica ou da tua vida profissional. Eu recomendo que, se você, por exemplo, usa a agenda do Google, é uma agenda só para Rafaela. Não é, vou ter uma agenda para isso, uma agenda para aquilo. Não. Tudo no mesmo lugar, porque aí você olha a agenda, você já sabe. Você é uma pessoa só. Você não se divide em diferentes atividades. A tua cabeça é uma só. O que você pode fazer é organizar por cores. Eu organizo por cores. As atividades do trabalho têm uma cor, as pessoais têm outra cor, as acadêmicas têm outra cor. Pronto. Tudo que tem prazo, data, você coloca ali. Em relação a tarefas, por exemplo, eu sei que o Google Agenda ele tem uma função de você colocar tarefas também, principalmente para coisas recorrentes. Porque daí ele te mostra na agenda mesmo as coisas que são recorrentes e vão precisar ser feitas todos os dias, por exemplo. Isso vai da escolha e do teste de cada um. Conheço quem usa assim. Eu não gosto de colocar as tarefas no Google. Para mim, não funcionou. Que é o que eu estava falando. Eu uso para as tarefas mais no papel mesmo, tá? Mas, essencialmente, o que vai na agenda são coisas com data e horário. Porque a agenda em si, tirando essa funçãozinha do Google que você pode, de repente, colocar algumas tarefas ali, ela não é um lugar para fazer lista, ela não é um lugar para fazer anotações, ela não é um lugar para você fazer, sei lá, qualquer outra coisa que não seja marcar compromissos. Pode ser um compromisso com você. Eu defini que para mim, nesse dia, eu vou bloquear. Por exemplo, eu bloqueio férias na agenda. Vou tirar férias, vou viajar, já tá bloqueado lá as minhas férias do ano que vem. Porque aí, se eu receber um convite ou tiver qualquer coisa para fazer, eu já sei que naquela data tá bloqueado, né? Então, não necessariamente precisa ser com outra pessoa, né? Mas é tudo isso que tem essas marcações. Isso vai para a agenda. Não sei se respondi a tua dúvida. Não, entendi, por exemplo, eu tenho nas terças-feiras à tarde é dedicada, por exemplo, a cumprir as minhas demandas de cursos online. Eu posso marcar na agenda, tipo, 2h30 às 5 da tarde, e aí no outro planner eu destrincharia as atividades.
Seria mais ou menos Isso, assim, né? isso. Daí, nesse caso, isso. Aí, nesse caso, você pode bloquear um tempo para você mesma. Ah, entendi. Legal. Que daí você só bloqueia, ainda mais se for alguma coisa recorrente. Então, por exemplo, você vai usar toda terça para fazer isso. Então, se você bloqueia e ele tem a função de você repetir toda semana, então você bloqueia para ele já ficar toda semana bloqueado para você. Então, bloqueei para atividades acadêmicas. O que eu vou fazer lá? Depende, varia de semana para semana. É o bloco que está ali bloqueado na tua agenda, então você sabe que você preferencialmente não vai marcar nada naquele espaço, porque esse bloco está bloqueado, né? O bloco de tempo está bloqueado para uma área da tua vida especificamente, né? Agora, ali não vai entrar daí, tipo, as tarefas, as atividades. Isso aí seria algo personalizável para cada semana, né? Porque vai mudar, provavelmente. Aham, legal. Perfeito. Obrigada, Juliana. Acho que é isso, né, Juliana? Acho que sim. Acho que ninguém mais tem dúvida. É isso. Olha, muito obrigada. Obrigada demais mesmo por compartilhar suas experiências. Todas essas dicas que você passou são muito práticas. Tenho certeza que vai fazer muita diferença para a gente. Você mesma viu aí nos comentários do pessoal, até pelas perguntas. Então, eu agradeço demais a você, claro, e também a cada um que participou e ficou com a gente até agora e contribuiu aí para que esse momento especial acontecesse. Então, em nome de toda a equipe aqui da biblioteca, eu só queria mesmo expressar nosso carinho e gratidão. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei super feliz. Que bom que a gente conseguiu fazer acontecer, né? E fico à disposição para quando precisarem de alguma coisa, pode contar comigo. Para quem está assistindo, se quiser também seguir com a conversa depois lá no Instagram, geralmente eu respondo todo mundo, tá bom? Então fiquem bem à vontade. Muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.